ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. São João capítulo 12, versículo 23. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amado Senhor, que possamos caminhar nesta palavra, reconhecendo o que somos, o que o Senhor nos fez, para podermos estar em submissão à sua palavra. Não é uma submissão humana, mas submisso à palavra, à sua orientação. Fale conosco e nos alimente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar-nos. A gente já tem falado sobre isso, mas quero comentar mais um pouco sobre o grão está aqui. Tem grão que não reproduz. Ele não tem o germe da vida dentro dele. Então ele não reproduz. Como tem homens também que não reproduz filhos. É homem, mas não reproduz. Falta exatamente aquela semente, aquele genes para reproduzir. A gente está pensando aqui em Cristo, que é o grão, e o grão que foi para a terra. E ele era o grão perfeito. Tão perfeito que ele produziu, tem produzido milhões de cristãos que viveram a palavra, morreram pela verdade. Que apenas dizer que é crente é fácil, mas para viver a palavra, para deixar a palavra manifestar em nós, ao ponto de parecermos com o grão. Porque a coisa é assim, começa até ser grão perfeito. Mas a gente pode ser um talo, vocês conhecem muito bem o talo do trigo, o talo do arroz, e aquele caniço, aquele talo por onde a vida passa, mas a semente está no alto, o cacho está mais em cima. E aquela semente que está em cima foi uma reprodução de uma semente que foi para baixo da terra. E assim somos nós, uma semente que Cristo foi para debaixo da terra e nos reproduziu através da sua morte e da sua ressurreição. Então nós somos, todos nós, todas as 7 eras da igreja, é uma reprodução de uma semente, de um grão.
o quão importante é um grão. Você vai encontrar grãos que se reproduz erva daninha. Então vamos procurar os verdadeiros grãos. Na Bíblia você encontra aqueles grãos que reproduziram controvérsias. Então não seja um grão desse, que se você for, você vai reproduzir controvérsias, fuxicos, só para mostrar defeito um do outro. E não precisa, porque os nossos defeitos estão visíveis. Nós que conhecemos a palavra sabemos muito bem como vivê-la. Se não vivemos, então as pessoas vão falar de nós com razão, porque não vivemos. Isto é, dizemos ser uma reprodução da semente original, que é Cristo, e não somos. Que essa semente, ela gera bons cristãos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma semente dessa, vai gerar gente mansa e gente humilde de coração. Aí nós vamos caminhando até chegar no nosso tempo da semente, outra vez. Porque nós tivemos um período de plantio durante 7 eras. Mas a época da colheita é na 7ª era. As outras eras foram caniços que comportavam, que carregavam, era como a lei, que foi um aio, um condutor da palavra. E assim, estes homens, durante todo esse tempo, não estou dizendo que eles é o talo que é queimado, apenas para mostrar a você o espaço de tempo do grão outra vez. Então passamos pelo grão Jesus, e depois Paulo, ele não podia fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Pedro, ainda que eles tinham testemunho, que aquilo é a vida cristã que carrega aqueles testemunhos para mostrar para o mundo quem está dentro de você. Você está sujeita, submisso a quem? Então aquilo está dentro de você, aquela vida. Mas ali não era semente, ali era o plantio. No espaço dos apóstolos era o plantio da semente. É quando a semente, se ela é boa, ela vai para o chão e morre, e ela brota. Então aí você tem esse período de eras da igreja, com mensageiros em cada tempo, que foram recompensados, que foram abençoados, mas eles não tinham e não eram a semente original. Eles eram apenas o caniço pelo qual a semente passou. Porque só tem alfa e ômega, princípio e fim. A irmã Brana vem e diz, ele nunca falou nada do meio. Alfa é Cristo, ômega é Cristo no final outra vez. Só que alfa é Cristo Jesus, ômega Cristo. Entendeu? Então vem manifestando. Agora ninguém fez o que Jesus fez. Que se fizesse era semente, era o grão. Mas eles não puderam, aí tiveram que estabelecer doutrinas para nós, como Paulo, Pedro, João. Eles estabeleceram doutrinas para nós. Mas o período do grão, outra vez, era no tempo do irmão Brana. Irmão Brana era outro grão. Assim como Jesus foi um grão reprodutor. E reproduziu 7 eras da igreja.
salvos, remidos por aquela vida que ele conduziu os mensageiros. Mas aqui no final, no tempo da colheita, se você estiver agarrado em alguma coisa destes mensageiros de trás, que se tornaram apenas um caniço, um condutor, mas não era semente. Se você permanece na mensagem de Lutero, ele não era semente, era um condutor. Wesley, movimento pentecostal, até pensavam que era semente, mas era um condutor dos dons. Lutero, um condutor da justificação. Wesley, um condutor da santificação. E os pentecostais, um condutor dos dons. Então eles pensavam que no período de Laodiceia, eles eram a semente, mas eram casca. Então o perigo de você pertencer a um movimento casca, agora nesse tempo final, porque agora não é tempo mais de caniço, agora não é tempo mais da casca, agora é tempo do grão. Eu não quero ir muito longe com esse grão, mas o grão, Jesus reproduziu todos nós para a salvação. Mas teríamos que ter o grão, que é o 7º anjo, Malaquias 4, o ministério do Filho do Homem, nos últimos dias, que faria as mesmas obras, como Jesus no seu dia disse em São João 14:12. Não são muitas sementes, aquele é singular, que crer em mim, fará. Ele trabalhou sempre no singular, não no plural. Aquele, por quê? Era uma semente que ia aparecer, assim como Cristo era a semente no princípio. Tinha que aparecer aqui no final, depois de passar pelas eras. Você sabe que eles perderam a palavra lá no ano 300, eles perderam a doutrina apostólica no ano 300, a igreja uniu com o Estado, a igreja foi política, a igreja casou. Pérgamo quer dizer casamento. Então, na era de Pérgamo, a igreja casou. Ela não esperou para este tempo para casar com a palavra, ela casou com a política. Por isso, toda a igreja você vê que tem uma influência da política sobre ela. E cada um que vai, cada crente que vai para lá, vai com a intenção boa de produzir coisas para a sua igreja, para o seu povo. Isto é o que fez Constantino lá atrás. Enganou a igreja, e a igreja até hoje vive enganada, porque está atrás da parte monetária. Quer saber do dinheiro e não das almas. Nenhum homem faz coisa alguma por nós. Oramos pelos governos, para Deus os abençoar, mas eles não podem fazer coisa alguma, nem nos livrar do que vai acontecer. Eles não podem fazer. O único que pode fazer é a palavra, que é semente. Esta pode me conquistar, me dar força para eu vencer. Então vocês veem esse espaço todo que passou, chegou no tempo do cumprimento. Qual crente sabe que São João 14:12 é o cumprimento da palavra de Deus para um homem só? Foi Jesus que falou, você vai ter que discutir com ele. Jesus quem disse, aquele que crê em mim fará, nada de farão, fará as obras que eu faço. Por quê? Aquele que cresce em Jesus verdadeiramente seria a reprodução da semente Cristo. Seria outra semente aqui em cima,
não mais o caniço que comportou uma vida até levar a semente. Você sabe que o que faz o caniço é isto, ou pé de arroz, ou de milho, ou de trigo, é um caniço até que chega na espiga. Depois que toda a vida reúne, saindo do caniço, a espiga amarela, o milho amarela, o trigo amarela, o arroz amarela, que amadureceu. Aí o pé de trigo só serve para fogo. O pé de arroz, o arroz não, você leva para o celeiro, é o grão, é a semente. Mas se você estiver firmado em alguma fé estabelecida durante as eras, eu tenho que te falar certo, Paulo, Pedro e os demais foram raízes, fundamento, onde Cristo estava neles, para dar o fundamento que nós temos da doutrina dos apóstolos, sendo Cristo Jesus a pedra principal. Então, saiu dali, você tem que ver que passou por caniços que a vida veio trazendo, mas não era o cristianismo verdadeiro. Apareceram durante as eras, mas não era o cristianismo verdadeiro. Mas cada um trouxe parte, porque cada um viveu, sugou da vida aquelas raízes, que era uma semente que foi plantada, que foi Cristo. E agora estamos chegando na colheita. Esse é o tempo. O tempo da colheita foi o tempo do irmão Brana. Se eu te disser agora o que somos, irmão Brana foi a semente ômega, como Cristo foi o alfa. E aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É a semente ômega. Cristo, primeiro, Brana, último. E você não pode separá-los. Por quê? Porque é semente, é a mesma semente. Faz a mesma coisa. Traz para nós o que os outros não puderam trazer. Você sabe, Cristo mesmo diz, eu tenho coisa para ensinar para vocês, mas não posso, porque vocês não estão em condições de aprender ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade. Então vem assim. Aí as pessoas pensam, e durante as eras recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre minorias, que puderam ter a palavra, que puderam entender que eles só podiam comer a mensagem através de Paulo, Irineu, mas e os outros pregadores? Isso que é duro, não ia adiantar nada. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. A mensagem para o povo era exatamente as mensagens destes homens. Quantos homens bons tiveram no tempo de Lutero? Quantos homens maravilhosos de fé tiveram no tempo de Wesley? Quantos homens abençoados tiveram no movimento pentecostal? Hoje não, o movimento pentecostal só está de idade, 100 anos, 112 anos, que o movimento pentecostal tem. E aí você vai para o movimento da mensagem. Quantos anos tem esse movimento da mensagem? E se a pessoa não perceber que em cada época dessa se tinha que ouvir a mensagem de uma só pessoa. Nós tivemos 3 mensageiros, então claro, Billy Graham, Oral Roberts e Brana. As igrejas nominais ficaram ouvindo a Billy Graham, batista, metodista, presbiteriano, ouvindo a Billy Graham. Oral Roberts trouxe uma mensagem de expulsão de demônios, de cura divina, com os pentecostais. Mas onde que as pessoas puderam ver que estava Deus? Oh, meus irmãos, eram 2 anjos de Deus que foi na casa de Abraão. Nos Estados Unidos foram 2 anjos e Deus. Billy Graham, Oral Roberts, eram anjos de Deus.
Mas Deus estava ali também, que era o ministério do sétimo anjo. Como o povo vai aceitar isso? Eles não entendem, eles não têm revelação desta luz da palavra. Como vão aceitar uma coisa dessa? O que vocês querem fazer com o homem? O mesmo que os judeus pensaram que Jesus estava querendo ser. Tu sendo homem, que faz a ti mesmo Deus. Eles diziam para Jesus. Hoje eles dizem, sendo Brana, aí vocês querem fazer de Brana Deus. Não, o ministério é Deus. Lá atrás não era só o ministério, o homem era Deus. Jesus, o homem, Jesus era Deus. Deus encarnado. Não a segunda pessoa, a terceira, ele era Deus em carne, Deus conosco. Ele era Pai da eternidade, não existe outro Pai. Jesus era Pai da eternidade desde antes de nascer. O profeta Isaías 9:6 revela isto. Então, quando chega nesse espaço de tempo do profeta, quando Deus vem fazer a obra como foi feita em Jesus, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. O grão está aqui, entende? Ali nos Estados Unidos, o grão, assim como o grão estava em Jerusalém, mas agora é o movimento gentílico, e que Deus tem trabalhado com os gentios durante estas 7 eras da igreja, e aqui no final teríamos que ter um movimento igual os judeus tiveram nos dias de Cristo. E Jesus não era nem judeu nem gentil, Jesus era Deus. Agora, Brana era gentil, porque aquilo que ele não podia fazer, Jesus não podia fazer lá atrás, agora ele veio fazer através do sétimo anjo. Esta é a hora mais importante, com tantos homens nos Estados Unidos, tantos bons homens, grandes homens. Você olha para a história, tem que falar bem de cada fundador de uma igreja. Tem que falar bem, no tempo deles foi uma maravilha. No tempo deles era a palavra que tinha naquele dia. Mas depois daquele dia, depois de Lutero veio Wesley. Depois de Wesley vieram pentecostais. Depois dos pentecostais veio Brana. A semente que estava aqui nos Estados Unidos, fazendo as mesmas obras que Jesus fez, curando, expulsando demônio, conhecendo o segredo dos corações, como Jesus conheceu o segredo do coração da samaritana. Vai, chama seu marido e vem cá. Ah, eu não tenho marido. É você dissesse a verdade, porque você já teve 5, e com quem você vive não é teu marido, quer dizer, é marido de outra. Senhor, vejo que és profeta. A mulher era uma eleita, uma vida suja, imunda, adultério, e agora ela conheceu a semente. Senhor, tu és profeta. E ele era o profeta mesmo. E ela teve revelação. O que ela era? Uma samaritana. Por que um judeu não disse isso? O judeu podia falar, ele tem Beuzebu, Anás, Caifás. As pessoas do dia, com boa religião, podia dizer, ele tem Beuzebu. Mas quem podia falar o correto seria apenas o eleito. E a prostituta era eleita. O ladrão da direita, você vê, um eleito e um reprovado. O ladrão da direita era eleito, o ladrão da esquerda era reprovado. Da direita pôde dizer, por que ele disse no seu coração, lembra-te de mim? Não é nem lembra de nós, não. Tem hora que você não pode incluir mais ninguém. A salvação é você e Deus. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro estava acusando Jesus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Esse é da esquerda. Engraçado, agora me lembrei, sempre tem uma esquerda. Certo?
Mas o ladrão da direita teve que dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Isso é: para onde eu vou você vai, porque eu sou uma semente que já estou reproduzindo aqui uma samaritana, reproduzindo aqui um ladrão da direita convertido, uma samaritana adúltera convertida. Não poderia cada pessoa que me ouve, se age da maneira errada, se é adúltero, não poderia converter também? Se é ladrão, não poderia converter, não poderia mostrar que você é uma reprodução de uma boa semente e que você andou errado porque não sabia. A samaritana diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que a adoração é em Jerusalém. Ele diz: vem a hora, mulher, que não vão adorar nem neste monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele tinha uma mensagem diferente. Ele era o grão. E aí você vê nesse último dia, quando Deus manda um profeta. Eu não posso prolongar muito aqui. Vocês cansam e a gente quer falar menos, mas tem tanta coisa. Está notando a crítica de uma pessoa à mensagem que pregamos, e ele não sabe que, ao criticar, ele está ofendendo a própria mensagem, de chamar nós de heréticos, por crer na nuvem, que foi a vinda de Cristo. Eu queria que eles provassem para mim, onde foi que Cristo veio então? Eles vão dizer: não veio, vai vir. Então a Bíblia está errada. Você pode ver, porque a Bíblia diz que não passaria a geração que viu Israel voltar para sua pátria sem que Cristo voltasse. Não passaria aquela geração. 40 anos, já temos falado disso, 40 anos sobre 1948, que foi o tempo que Israel voltou para sua pátria. Mais 40 anos, tinha que vir. E o irmão Branham diz nas suas infalíveis palavras de promessa 34, ele diz: ele tem que vir dentro desse tempo. O irmão Branham não podia falar como eu falo. Deus o proibiu, para não dizer, porque aquele era o dia da vinda. Desse dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Unicamente o Pai. Você vê como Deus reserva segredo com Ele para caminhar o tempo todo. 2 milênios. E veio o irmão Branham e ainda não podia falar sobre isso. Deus o proibiu na terceira puxada, na abertura da palavra, que é a maior coisa feita pelo ministério do 7º anjo. Deus disse para ele: não diga a ninguém. E aquilo porque tinha que ser dito em algum tempo, quando passasse o tempo daquela vinda. Porque aquele dia e hora é escritura, ninguém sabe. Aí eu tenho que dizer para você: ninguém sabia aquele dia e hora. Porque está escrito, ninguém sabe. Por isso o irmão Branham não podia falar, porque ele estava vivendo no dia dessa vinda. Deixa eu repetir alguma coisa para você aqui. 41 da brecha. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Apocalipse 10:1. Colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, recordem, este 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Tem a outra tradução que ainda diz assim: está na terra no tempo desta vinda. Por que eles não entendem isso? Porque eles querem dar murro na ponta de faca. Eles não têm alma eleita. Você sabe
que você pode ter muita coisa. O irmão Brandt disse que você pode ser batizado com o genuíno Espírito Santo no seu corpo, no seu espírito, mas enquanto você não for batizado na alma, você é uma pessoa perdida. Você tem emoções, você tem sinais do físico, que você pode ter cabelo comprido, vestido comprido. Você pode nunca fumar, nunca beber, nunca adulterar, nunca mentir. E você pode provar: eu tenho o Espírito Santo no corpo, eu visto direito, eu tenho o Espírito Santo no meu espírito, eu tenho bons sentimentos. Falta na alma. A alma, quando essa alma é de Deus, é como a samaritana. A alma era de Deus. Quando ela ouviu Jesus, ele falou com ela um pouquinho. Não precisa de noites de pregações, não, irmãos. Precisa de você ouvir uma vez. A águia que pôs aqueles 2 ovos, e um dia ela foi à procura, porque ela pensou: eu pus 2 ovos, é só 2 ovos mesmo, vou ter que encontrar minha cria. E ela voou sobre os galinheiros, luteranos, wesleyanos e pentecostais. E dava aquele grito, o grito da águia. Eu te garanto que os pintainhos corria tudo para o galinheiro, porque eles pensavam que era gavião. E era águia, mas a águiazinha ficava contando a história de olho para o céu. Quando ouviu aquele grito, ela respondeu de baixo. Ela era uma águiazinha nova, mas ela tinha a mesma natureza da águia-mãe. Você tem que ter a mesma natureza, como Brana tinha que ter aquela mesma natureza da águia Jesus. Quando veio e Jesus com sua palavra passa e dá um grito na América do Norte. E ali a águia, que é um profeta, Brana, escuta aquele grito e sai pregando, sai mostrando a verdade. Primeira, segunda etapa, ajunta a gente. Cura divina, ajunta a gente. Resolver problema dos outros, ajunta a gente. Mas revelar a palavra, não. Revelar a palavra dispersa o povo. Eles não querem saber da revelação. Eles não quiseram saber quando Jesus disse: se vocês não comer minha carne e não beber meu sangue, ou carne e sangue do Filho do Homem, vocês não terão vida. Foram tudo embora. Aquelas almas dos 70 eram perdidas, mas eram almas pregadoras, estava pregando. Foi comissionado por Jesus, 2 em 2, pregar nas cidades. Mas quando ele pregou um dia a mensagem para a alma, e eles só tinham no corpo e no espírito, que eles sentiam bem, mas quando ele ouviu a mensagem que tinha que comer a carne dele e beber o sangue deles, não. Aí eles voltaram lá em Moisés, querendo encontrar refúgio em Moisés, mas Deus estava presente ali. Eles tinham que comer aquela carne e beber o sangue de Cristo, e Jesus nem explicou. Se eles tivessem esperado até o dia da ceia, aí ia tomar a ceia. Jesus pegou e disse: um pedaço de pão, esse é meu corpo. Um cálice, diz: esse é o meu sangue. Aí, os discípulos mesmo deviam pensar: aqueles 70 podiam ter esperado até agora. A coisa foi revelada agora. Ele falou de comer carne e beber sangue dele. Eles saíram porque Moisés falou que não pode nem comer sangue de animal. Agora ele falou que era o sangue dele. Eles tinham razão de abandonar Cristo, porque não tinham revelação e não tinha semente na alma. E ninguém põe essa semente na alma. Essa semente vem antes da fundação do mundo. Oh, eu dou graças a Deus por ter um corpo como este, um espírito como este e uma alma como esta. Eu dou graças a Deus, porque esta alma vem captando cada vez que Deus fala. Esta alma capta, passa vergonha. O povo abandona essa alma, mas ela está firme, ela crê.
dou graças a Deus. Você também tem que ser agradecido a Deus pela alma que você tem, não só pelo corpo, pelo espírito, mas pela alma que sente a palavra refugiada nela, escondida nela. E quando a palavra manifesta na era que você vive, é como a águiazinha levanta a cabeça. Esse grito é meu. Ele está me chamando. Essa revelação é para mim. Essa revelação da vinda é para mim. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Irmão Branham não estava mentindo. Ele não podia falar como era, mas ele diz: o 7º anjo está. Não estará, está na terra no tempo da sua vinda, assim como João Batista esteve no tempo da vinda do Messias. E vai na Bíblia para você ver. João Batista não estava ali, Jesus não estava ali, aqui estava. O profeta de Deus, o precursor e o precursado descendo, Cristo descendo. Eles ignoram a nuvem porque foi tirada até uma foto preto e branco. Deus veio de uma forma mais simples, mais singela, no tempo que não tinha grandes coisas, ainda que existiam as máquinas boas, mas não tinham grandes coisas para poder caprichar e ter uma foto melhor para nós, não. Ele veio escondido numa nuvem. A nuvem foi formada de nuvenzinhas desde manhã, no Monte Pôr do Sol, até no entardecer, às 18 horas, até às 18h28. Aí a nuvem foi desaparecendo. Quase meia hora de silêncio, 7º selo, cumprindo ali, no Monte Pôr do Sol. Eu tenho muita coisa, mas eu quero pegar só o principal para vocês aqui, para me encerrar, porque é muita coisa boa. Aí eles vão criticar uma pregação como esta. Me mostra então aonde foi que Jesus veio, porque se ele não veio, falhou. Ele disse que era uma geração. E quantos anos faz de 48 até agora? 74? Será que eu já estou bom de matemática? Prestando alguma coisa? Até agora de 48. Pensa bem. É uma geração. Jesus falou, eu li aqui para vocês Mateus 24, 32 em diante. Não passará esta geração que viu a figueira brotar. Todo mundo sabe que a figueira brotar é Israel voltando para sua pátria. A figueira brotou 2.500 anos fora da sua pátria e em 1948 voltaram para a sua pátria. 40 anos dentro daquela geração, Jesus tinha que vir. Então por isso eu te garanto que Jesus veio 15 anos depois, 1963, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Oh, meus irmãos, Deus é tão preciso, e a ciência foi tão precisa, sem saber. Se a ciência soubesse, eu acho que até desviaria isso daí. Mas sem saber, a ciência fez isso daí. Certinho, 28 minutos, e a Bíblia diz, quase meia hora de silêncio. Quase. 28 para 30 é quase. Agora, eu gosto dessas verdades. Entende? Daí é o que satisfaz a minha alma. Não é o meu corpo, não. No meu corpo, no meu espírito, eu vivo muitas vezes sofrendo, sendo murmurado, criticado. Mas, ó, eu estou tão seguro que a minha alma crê nisso. Isso é verdade. E se Jesus não veio lá, então a Bíblia estaria errada. E ninguém sabe disso, irmãos. O mais avançado eram os pentecostais. Depois o mais avançado é o povo da mensagem. Eles não sabem disso. Então, a sabedoria mais avançada, onde Deus mais operou. E eles não sabem disso. E um povinho como nós sabemos disso.
Temos que sofrer, irmãos. Temos que sofrer. Porque um povinho como a samaritana, como um ladrão da direita, sabia quem ele era. Tu és profeta. Tu és rei. Como ficamos sabendo? Somos bons? Não, entendemos alguma coisa? Não, somos estudados, formados para isso? E nem entendemos. Entendemos de ciência? Nada! Apenas do 4º ano que a gente está aí, dando trabalho para os outros. Agora, a alma é revelada. O que me importa é isso aqui, a alma é revelada. Agora, eles falam contra e não vê isso daqui, ó, simplesinho. E vocês recordam na pirâmide? Foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca não estava escrita. E os anjos me levaram para dentro daquela pirâmide deles. Irmãos, falar contra essa doutrina é falar contra a pirâmide. Que, o irmão Branham falou pirâmide, é nuvem, aquela nuvem no qual os anjos, 7 anjos da eternidade, com Cristo no meio, foi fotografado. Cristo está no meio da nuvem. E o William Branham está dizendo aqui, ó, e os anjos me levaram para dentro da pirâmide deles. Deixa eu pular um pedacinho para mim acabar. Aí ele diz no 407, então aquela seria a última mensagem do anjo muito notável. Vocês recordam como eu disse que ele tinha o seu peito, tinha a sua cabeça voltada para trás e suas grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente até a mim. William Branham dizendo que aquele 7º anjo da constelação voou para ele. Por isso vocês não sabem nada da vinda. Não era para irmão Branham falar para vocês no dia, por isso Deus disse para ele, não diga a ninguém sobre a 3ª puxada. Não diga a ninguém, abra a palavra, mas não diga a ninguém. Tinha que chegar o tempo de tudo isso, e esse é o tempo. Sabe que tempo é hoje, outra vez? O tempo do grão. É tempo do grão. Tudo que vieram antes era caniço, desde a morte do irmão Branham até o ano 2000. Tudo que veio era caniço. Eu também era um caniço. Mas a última vida, creio eu, a última vida do caniço, aí eu saí e entrei na semente. A última vida entra no grão. Outra vez, um grão. A igreja podia dizer, nos dias de Jesus, o grão está aqui. A América do Norte tinha que ter entendido. O grão está aqui. Nós, no Brasil, deveríamos entender. O grão está aqui. Mas como vão entender? Então mostra a todos vocês que esta é a verdade. 410 do 7º selo. Ele predisse isto cerca, por volta de 2 meses agora, ou mais, antes mesmo de acontecer, que quando fui para o oeste, sem saber disto, voltei com a interpretação como ele entregou. Ele foi para o oeste, ele foi para Tucson, estava em Jeffersonville, no leste, foi para o oeste, foi para Tucson, e aí ele diz, voltei com a interpretação como ele me entregou. Agora recordem, na visão, ele nunca me disse nada na visão, quando ele me levantou. Foi levantado para estar ali. Este é o grão. Se você faz parte desse grão, Branham não pode reproduzir denominações. Branham não pode reproduzir um grupo de ministros. Branham não pode reproduzir plenários. Branham é grão. Reproduziu o mesmo. Olha para você ver. O mesmo que Jesus fez. Fez em Branham. O mesmo que Branham pregou na revelação dos selos. Você está ouvindo aqui.
come o livrinho e profetiza povos, reis, nações, línguas. Agora, como comer se não tem alma para comer isso? Esse livrinho se come com a alma que crê que isto é real, que isto é verdade. E se você perde, é a última oportunidade que você tem. É a última oportunidade. Deus não vai fazer mais nada para o povo gentil daqui para frente. Ele já fez tudo por nós. Ele já nos salvou, já nos curou e por último revelou sua palavra, deixou a terceira etapa sem ser explicada para alguém, mas hoje ele já explicou a terceira etapa para todos nós. Que Deus te ajude. Pai, obrigado pelo privilégio de ver essas coisas, de viver nesses dias, Senhor. E eu te dou graça por viver hoje. Eu queria, quando eu leio a história do irmão Branham, eu queria ter vivido nos dias dele. Mas, Senhor, nos dias dele não podia pregar o que nós estamos pregando aqui agora. Porque o Senhor proibiu de falar estas coisas. A vinda, o 7, estava acontecendo naquele dia. E não podia ser dito porque a sua palavra diz que ninguém sabe. Aí depois que passou o tempo, aí o próprio irmão Branham começou a falar as coisas. E nós estamos aqui falando a mesma coisa, porque é a mesma semente, isto é, a mesma mensagem que Branham pregou na terceira etapa e não pôde dizer a ninguém, é o que estamos pregando na terceira etapa, tendo liberdade de comer este livrinho. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.